A Cabana, capítulo 6. Continuação. Mac se virou meio perplexo, sentindo que aquilo já estava indo longe demais. Enquanto refletia, olhou pela janela para um jardim de aparência selvagem. Você sabia que eu viria, não é? Disse finalmente baixinho. Claro que sabia. Ela estava ocupada de novo, de costas para ele. Então eu não estava livre para deixar de vir? Eu não tinha opção? Papai se virou de novo para encará-lo, agora com farinha e massa nas mãos. Boa pergunta. Até que profundidade você gostaria de ir? Ela não esperou resposta, sabendo que Mac não tinha. Em vez disso, perguntou: Você acredita que está livre para ir embora? Acho que sim. Estou? Claro que está. Não gosto de prisioneiros. Você está livre para sair por aquela porta, agora mesmo, e voltar para sua casa vazia. Mas eu sei que você é curioso demais para ir. Será que isso reduz sua liberdade de partir? Ela parou apenas brevemente e depois voltou para sua tarefa, falando com ele por cima do ombro. Se você quiser ir só um pouquinho mais fundo, poderíamos falar sobre a natureza da própria liberdade. Será que liberdade significa que você tem permissão para fazer o que quer? Ou poderíamos falar sobre tudo que limita a sua liberdade? A herança genética de sua família, seu DNA específico, seu metabolismo, as questões quânticas que acontecem no nível subatômico, onde só eu sou a observadora sempre presente. Existem as doenças de sua alma que o inibem e amarram, as influências sociais externas, os hábitos que criaram elos e caminhos sinápticos do seu cérebro, e aos anúncios, as propagandas, os paradigmas. Diante dessa confluência de inibidores multifacetados, ela suspirou: o que é de fato a liberdade? Mac ficou ali parado, sem saber o que dizer. Só eu posso libertá-lo, Mackenzie, mas a liberdade jamais pode ser forçada. Não entendo. Não estou entendendo o que você acaba de dizer. Ela se virou e sorriu. Eu sei. Não falei para que você entendesse agora. Falei para mais tarde. No ponto em que estamos, você ainda não compreende que a liberdade é um processo de crescimento. Estendendo gentilmente as mãos sujas de farinha, ela segurou as de Mac e, olhando direto nos olhos, continuou. Mackenzie, a verdade irá libertá-lo, e a verdade tem nome. Nesse momento, ele está na carpintaria coberta de seragem. Tudo tem a ver com ele. E a liberdade é um processo que acontece dentro de um relacionamento com ele. Então, todas essas coisas que você sente borbulhando por dentro vão começar a sair. Como você pode realmente saber como me sinto? Perguntou Mac, encarando-a de volta. Papai não respondeu, apenas olhou para as mãos dos dois. O olhar de Mac seguiu o dela e pela primeira vez ele notou as cicatrizes nos punhos da negra, como as que agora presumia que Jesus também tinha nos dele. Ela permitiu que ele tocasse com ternura as cicatrizes, marcas de furos fundos, e finalmente Mac ergueu os olhos para os dela, lágrimas que desciam lentamente pelo rosto de papai, pequenos caminhos através da farinha que empoava suas faces. Jamais pense que o que meu filho optou por fazer não nos custou caro. O amor sempre deixa uma marca significativa, ela declarou, baixinho e gentilmente. Nós estávamos lá, juntos. Mac ficou surpreso. Na cruz. Espere aí. Eu pensei que você o tinha abandonado. Você sabe? Meu Deus, por que me abandonaste? Era uma citação das escrituras que frequentemente assombrava Mac na grande tristeza. Você não entendeu o mistério naquilo. Independentemente do que ele sentiu no momento, eu nunca o deixei. Como pôde dizer isso? Você o abandonou exatamente como me abandonou. Mackenzie, eu nunca o abandonei e nunca deixei você. Isso não faz nenhum sentido, reagiu ele rispidamente. Sei que não, pelo menos por enquanto, mas pense nisso. Quando tudo o que consegue ver é a sua dor, talvez você perca a visão de mim, não é? Quando Mac não respondeu, ela retornou ao trabalho na cozinha como se quisesse lhe oferecer um pouco de um necessário espaço. Parecia estar preparando vários pratos ao mesmo tempo, acrescentando temperos e ingredientes, cantarolando uma musiquinha repetitiva
e deu os últimos retoques na torta que estava fazendo e enfiou-a no forno. Não se esqueça, a história não terminou no sentimento de abandono de Jesus. Ele encontrou a saída para se colocar inteiramente nas minhas mãos. Ah, que momento foi aquele! Mac se encostou na bancada, um tanto perplexo. Suas emoções e seus pensamentos estavam todos misturados. Parte dele queria acreditar em tudo o que papai dizia. Seria ótimo, mas outra parte questionava ruidosamente. Isso não pode ser verdade. Papai pegou o timer da cozinha e girou-o de leve e colocou-o na mesa diante deles. Não sou quem você acha, Mackenzie. As palavras dela não eram raivosas nem defensivas. Mac olhou para ela, para o timer e suspirou. Estou me sentindo totalmente perdido. Então vejamos se podemos encontrá-lo no meio dessa confusão. Quase como se tivesse recebido a deixa, um pássaro azul pousou no parapeito da janela e começou a pular para trás e para frente. Papai enfiou a mão numa lata sobre a bancada e, abrindo a janela, ofereceu ao pássaro uma mistura de grãos que ela devia guardar exatamente para isso. Sem qualquer hesitação e com aparente ar de humildade e gratidão, o pássaro foi direto para a mão dela e começou a comer. Considere nosso amiguinho aqui, começou ela. A maioria dos pássaros foi criada para voar. Para eles, ficar no solo é uma limitação de sua capacidade de voar e não o contrário. Ela parou para deixar que Mac pensasse nisso. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Assim, para você, viver como se não fosse amado é uma limitação e não o contrário. Mac assentiu, não porque concordasse completamente, mas sinalizando que entendia o que estava acompanhando. E o que ela dizia era bastante simples. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro e tirar a sua capacidade de voar. Não é algo que eu queira para você. Aí é que estava. No momento ele não se sentia particularmente amado. Mac, a dor tem a capacidade de cortar nossas asas e nos impedir de voar. Ela esperou um momento, permitindo que suas palavras assentassem. E se essa situação persistir por muito tempo, você quase pode esquecer que foi criado originalmente para voar. Mac ficou quieto. Estranhamente, o silêncio não era tão desconfortável assim. Olhou o pássaro olhou de volta para Mac. Ele imaginou se seria possível os pássaros sorrirem. Pelo menos aquele pareceria capaz. Não sou como você, Mac. Não era uma repreensão, e sim a simples declaração de um fato. Mas para Mac, foi como um banho de água gelada. Sou Deus, sou quem sou, e ao contrário de você, minhas asas não podem ser contadas. Bom, é maravilhoso para você, mas onde exatamente isso me deixa? Reagiu Mac, parecendo mais irritado do que gostaria. Papai começou a acariciar o pássaro e aproximou-o do rosto e disse: exatamente no centro do meu amor. Estou achando que esse pássaro provavelmente entende isso melhor do que eu. Foi o máximo que Mac conseguiu dizer. Eu sei, querido. Por isso estamos aqui. Porque você acha que eu disse que não sou como você? Bom, realmente não faço ideia. Quer dizer, você é Deus e eu não sou. Ele não conseguiu afastar o sarcasmo da voz, mas ela o ignorou completamente. Mas não exatamente. Pelo menos não do modo como você está pensando. Mackenzie, eu sou o que alguns chamariam de sagrado e totalmente diferente de você. O problema é que muitas pessoas tentam entender um pouco do que eu sou, pensando no melhor que elas podem ser, projetando isso ao enésimo grau, multiplicando por toda a bondade que são capazes de perceber, que frequentemente não é muita, e depois chamam o resultado de Deus. E, embora possa parecer um esforço nobre, a verdade é que fica lamentavelmente distante do que realmente sou. Sou muito mais do que isso. Sou acima e além de tudo o que você possa perguntar ou pensar. Lamento, mas para mim isso não passa de palavras. Elas não fazem muito sentido. Mac deu de ombros. Mesmo que você não consiga finalmente me compreender, sabe de uma coisa? Ainda quero ser conhecido. Você está falando de Jesus, não é verdade? Está me lembrando das aulas de catecismo?
Vou tentar entender a Trindade? Ela deu um risinho. Mais ou menos. Mas aqui não é a escola dominical. É uma aula de voo. Mackenzie, como você pode imaginar, há algumas vantagens em ser Deus. Por natureza, sou completamente ilimitada, sem amarras. Sempre conheci a plenitude. Minha condição normal de existência é um estado de satisfação perpétua, disse ela, bastante satisfeita. É apenas uma das vantagens de eu ser eu. Isso fez Mackenzie sorrir. A mulher estava se divertindo muito com ela mesma e não havia um pingo de arrogância para estragar aquilo. Nós criamos vocês para compartilhar isso. Mas então Adão optou por ficar sozinho. Como sabíamos que iria acontecer e tudo se estragou. Mas, em vez de varrer toda a criação, arregaçamos as mangas e entramos no meio da bagunça. Foi o que fizemos em Jesus. Max estava parado, esforçando-se ao máximo para acompanhar o fio dos pensamentos dela. Quando nós três penetramos na existência humana sob a forma do Filho de Deus, nos tornamos totalmente humanos. Também optamos por abraçar todas as limitações que isso implicava. Mesmo que tenhamos estado sempre presentes nesse universo criado, então nos tornamos carne e sangue. Seria como se este pássaro, cuja natureza é voar, optasse somente por andar e permanecesse no chão. Ele não deixa de ser pássaro, mas isso altera significativamente sua experiência de vida. Ela parou para se certificar de que Mac ainda estava acompanhando seu raciocínio. Embora houvesse uma dor nítida se formando em seu cérebro, ele fez um gesto convidando-a a continuar. Ainda que por natureza Jesus seja totalmente Deus, ele é totalmente humano e vive como tal. Ainda que jamais tenha perdido sua capacidade inata de voar, ele opta, momento a momento, por ficar no chão. Por isso seu nome é Emmanuel, Deus conosco, ou Deus com vocês, para ser mais exato. Mas, e todos os milagres, as curas, ressuscitar os mortos, isso não prova que Jesus era Deus? Você sabe, mais do que humano? Não, isso prova que Jesus é realmente humano. O quê? Mackenzie, eu posso voar, mas os humanos não. Jesus é totalmente humano, apesar de ele ser também totalmente Deus. Nunca aproveitou sua natureza divina para fazer nada. Apenas viveu seu relacionamento comigo do modo como eu desejo que cada ser humano viva. Ele foi simplesmente o primeiro a levar isso até as últimas instâncias. O primeiro a colocar minha vida dentro dele. O primeiro a acreditar no meu amor e na minha bondade, sem considerar aparências ou consequências. E quando ele curava os cegos, fez isso como um ser humano dependente e limitado que confia na minha vida e no meu poder de trabalhar com ele e através dele. Jesus, como ser humano, não tinha poder para curar ninguém. Isso foi um choque para as crenças religiosas de Mac. Só enquanto ele repousava em seu relacionamento comigo e em nossa comunhão, nossa comum união, ele se tornava capaz de expressar meu coração e minha vontade em qualquer circunstância determinada. Assim, quando você olha para Jesus e parece que ele está voando, na verdade ele está voando. Mas o que você está realmente vendo sou eu, minha vida nele. É assim que ele vive e age como um verdadeiro ser humano, como cada humano está destinado a viver a partir da minha vida. E continuou. Um pássaro não é definido por estar preso ao chão, mas por sua capacidade de voar. Lembre-se disso. Os seres humanos não são definidos por suas limitações, e sim pelas intenções que tenho para eles. Não pelo que parecem ser, mas por tudo o que significa ser criado à minha imagem. Max sentiu necessidade de sentar-se. Percebeu que precisaria de um tempo para compreender todas aquelas informações. Papai colocou o pássaro sobre a mesa, perto de Mac, virou-se para abrir o forno e deu uma olhadinha na torta que estava assando. Satisfeita porque tudo ia bem, puxou uma cadeira para perto. Mac olhou o pássaro, que espantosamente parecia contente em ficar apenas ali com eles. O absurdo daquilo fez Mac dar um risinho. Para começar, é bom que você não consiga entender a maravilha da minha natureza. Quem quer adorar um Deus que pode ser totalmente compreendido? Hein? Não há muito mistério nisso.
Mas que diferença faz o fato de haver 3 de vocês e que todos sejam um só Deus? É isso mesmo? É sim, ela riu. Mackenzie, faz toda a diferença do mundo. Ela parecia estar gostando daquilo. Não somos 3 deuses. E não estamos falando de um Deus com 3 atitudes, como um homem que é marido, pai e trabalhador. Sou um só Deus e sou 3 pessoas, e cada uma das 3 é totalmente e inteiramente um. O que Mac estivera retendo veio finalmente à superfície com toda a força. Não importa, continuou a mulher. O importante é o seguinte: se eu fosse simplesmente um Deus e uma pessoa, você iria se encontrar nessa criação sem algo maravilhoso, sem algo que é essencial. E eu seria absolutamente diferente do que sou. E nós estaríamos sem... Mac nem sabia como terminar a pergunta. Amor e relacionamento. Todo amor e relacionamento só são possíveis para vocês porque já existem dentro de mim, dentro do próprio Deus. O amor não é a limitação, o amor é o voo. Eu sou o amor. Como que em resposta à declaração dela, o pássaro saiu voando pela janela. Olhá-lo voando causou um intenso deleite. Mac virou-se de volta para papai e olhou-a maravilhado. Ela era muito linda e espantosa, e apesar de estar se sentindo meio perdido e de a grande tristeza ainda o acompanhar, percebeu crescendo dentro dele um pouco de segurança por estar perto dela. Entendo o seguinte, continuou o papai. Para que eu tenha um objeto para amar, ou mais exatamente, um alguém para amar, é preciso que exista esse relacionamento dentro de mim. Caso contrário, eu não seria capaz de amar. Você teria um Deus incapaz de amar. Ou talvez pior, você teria um Deus que, quando escolhesse amar, só poderia fazê-lo como uma alimentação de sua natureza. Esse tipo de Deus possivelmente agiria sem amor e seria um desastre. E isso certamente não sou eu. Papai se levantou, foi até a porta do forno, tirou a torta recém-assada, colocou-a na bancada e, virando-se como se fosse se apresentar, disse: o Deus que é o eu sou quem eu sou não pode agir fora do amor. Mac soube que, por mais difícil de entender que fosse, o que estava escutando era algo espantoso e incrível, como se as palavras dela estivessem se enrolando nele, envolvendo e falando com ele de maneiras que iam além do que ele poderia ouvir. Não que acreditasse de fato naquilo, se ao menos fosse verdade, sua experiência lhe dizia o contrário. Este fim de semana tem a ver com relacionamento e amor. Bom, eu sei que você tem um monte de coisas para me dizer, mas neste momento é melhor ir se lavar. Os outros 2 estão vindo para o jantar. Ela foi andando, mas parou e virou-se. Mackenzie, sei que seu coração está cheio de dor, de raiva e de muita confusão. Nós 2 vamos falar um pouco disso enquanto você estiver aqui. Mas também quero que saiba que estão acontecendo mais coisas do que você pode imaginar ou entender. Procure usar ao máximo a confiança que tiver em mim, mesmo que ela seja pequena. Está bem? Mac baixara a cabeça e olhava para o chão. Ela sabe, pensou. Pequena? Pequena ou praticamente nada? Confirmando com a cabeça, olhou para cima e notou novamente as cicatrizes nos pulsos dela. Papai, disse Max, muito sem jeito. O que é, querido? Mac lutou para encontrar as palavras que expressassem o que lhe ia no coração. Mac, lamento muito que Jesus tivesse que morrer. Ela rodeou a mesa e deu outro grande abraço em Mac. Sei que lamenta e agradeço. Mas você precisa saber que nós não lamentamos nem um pouco. Valeu a pena, não é, filho? Ela se virou para fazer a pergunta a Jesus, que havia acabado de entrar no chalé. Sem dúvida. Ele fez uma pausa e depois olhou para Mac. E eu teria feito aquilo mesmo que fosse somente por você. Mas não foi, disse com um sorriso acolhedor. Mac pediu licença e saiu em direção ao banheiro,
lavou as mãos e o rosto e tentou recuperar a compostura.